Boa tarde, boas-vindas. Eu me chamo Márcio Erles, sou voluntário no projeto Crio Diário e coordenador de dados urbanísticos no projeto Dado, do Porto Digital. A gente vai puxar agora uma conversa com o Ivan e Luísa, e a ideia que a gente teve para essa conversa foi tentar desmitificar o Diário Oficial, não é apenas um objeto burocrático, tem muito conteúdo nele, e tivemos a ideia de trazer usuários do diário. Né? Tinham várias possibilidades, e convidamos Ivan, vereador, Luísa, jornalista, para falar um pouquinho sobre a experiência deles. Então, vamos começar convidando Ivan. Obrigado por ter aceito o convite. Para quem ainda não conhece, se introduza aí rapidamente. Massa, valeu pelo convite, Márcio, toda a rapaziada que está organizando essa atividade. Vinha dizendo no backstage que gosto muito de estar conversando com as pessoas que não estão diretamente envolvidas na política, até para poder conversar mais um pouco sobre isso. Eu sou comunicador, eu sou militante de direitos humanos já há bastante tempo, e em 2016, muito indignado com a forma com que a política era feita, eu resolvi me filiar num partido pela primeira vez, me filiei no PSOL, disputei aquelas eleições e me tornei vereador do Recife, né, pela primeira vez. Hoje eu estou no meu segundo mandato e último como vereador. Também, a princípio, meu é não ficar mais de 2 mandatos sem cargo nenhum. Acho que isso é importante para a democracia e para o mundo que a gente quer construir. E estou bem contente pelo convite. A gente trabalha muito o tema da transparência, a gente trabalha muito o tema da participação no nosso mandato. A gente tem algumas experiências interessantes para dividir com vocês. E, enfim, mais agradecer e me colocar à disposição. Obrigado, Ivan. Luísa, pode falar um pouco mais sobre você, sua atuação no jornal? Oi, gente, boa tarde para quem está assistindo a gente. Eu queria agradecer o convite por participar desse evento. Meu nome é Luísa Farias, eu sou repórter do Jornal do Comércio desde 2017. Sou entusiasta de jornalismo de dados, eu gosto muito dessa área e tento aplicar o conhecimento que eu adquiri durante esse meu tempo de formação. Eu sou formada em jornalismo pela Universidade Católica e sou pós-graduanda em jornalismo independente também pela Católica. E aí, no jornal, desde o início da minha carreira lá, eu cubro o Poder Legislativo, principalmente a Assembleia Legislativa de Pernambuco, né, e também a Câmara. E aí, eu tento, no meu trabalho no dia a dia, tentar desmistificar um pouco do trabalho do Legislativo, que eu acredito que seja uma questão que acaba ficando um pouco de lado nas discussões, porque as atenções ficam geralmente muito voltadas para o Executivo, por conta do todo o poder, né, que esse poder tem, mas a gente não pode menosprezar o trabalho do Legislativo. E aí, através do meu trabalho, eu tento trazer a informação da melhor forma para a população e utilizo uma série de ferramentas, né, para poder ter acesso às informações, analisá-las, traduzi-las para transformar em conteúdo. E utilizo também o Diário Oficial do Legislativo, do Executivo, tanto do governo do Estado como dos municípios, para me auxiliar, né, para trazer essas informações da melhor forma. Obrigado, Luísa. Excelente. Eu vou mediar essa conversa. Tenho algumas perguntas preparadas, mas a gente gostaria muito que o público, né, ficasse à vontade para fazer comentários e perguntas ali pelo chat. E vocês também fiquem à vontade para falar assuntos muito além das perguntas feitas, né? Aproveitem, compartilhem o vídeo, chamem mais pessoas. Vamos lá. Eu queria começar esse papo falando da transparência de uma forma mais ampla do que apenas aquela das informações publicadas no Diário Oficial, né? Ou seja, então, vocês, né, como atuantes e que consomem a informação pública, né, para atuação no dia a dia do trabalho de vocês, queria começar por Luísa. Luísa, como é que você avalia a transparência e a abertura dos dados, né, no município do Recife? Eu acredito que a gente tem algumas grandes dificuldades, não tem como negar isso,
tem um portal da transparência que é bem robusto, da Prefeitura do Recife, porém tem algumas coisas que a gente tem certa dificuldade em acessar, precisa fazer muitos cliques, muitas buscas de informações. Eu queria também destacar, você falou da Prefeitura do Recife, mas queria falar também sobre o Estado, não necessariamente de portal da transparência, mas agora no tema central, né, que está pegando para todo mundo, que é a pandemia da Covid, que a gente teve dificuldade no início da pandemia de ter acesso aos dados de casos e óbitos por Covid, que são as informações mais básicas, né, da pandemia. E aí a gente teve um pouco de dificuldade por conta do boletim, porque em determinado momento o governo do estado parou de divulgar o número de casos totais. Se limitou apenas a divulgar por município os casos graves, que são as CIRAGs, né? E aí a gente teve um grande problema com isso de início, passou a utilizar os dados da CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento, eles tinham microdados, mas depois esses números saíram e a gente, graças a Deus, conseguiu, através do IRD, que é o Instituto para Redução de Riscos e Desastres, que passou a publicar, né, os dados por município, porque para um leigo talvez não seja tão interessante. Para quem me interessa saber o que um determinado município lá do interior do estado tem de casos, mas isso é um dado importantíssimo para ser utilizado como política pública, né? A população tem o direito de saber quantos casos tem no seu município, para saber como é que está a situação mesmo, a questão da lotação dos leitos de UTI e enfermaria também. Então, no Jornal do Comércio, a gente também fez uma plataforma para poder divulgar esses dados para o município. A gente fez essa coleta, que estava um pouco complicada, né, por conta dessa questão do boletim, e passou a publicar no site para trazer realmente essa informação que a gente julgava importante. Então, são algumas coisinhas que a gente realmente encontra dificuldade, assim, não nego que, por exemplo, no portal da transparência também, da prefeitura, tem dados muito importantes, mas a gente também utiliza de outras ferramentas, como, por exemplo, o portal Tome Conta, do TCL, é muito bom. Dá uma travadinha aí para vocês também. Deu. Voltou. A gente consegue fazer uma busca de licitações por empresa, por exemplo, a gente fez matéria sobre isso. Então, a gente vai tentando ali, com as ferramentas que a gente tem, conseguir ter acesso a essas informações para trazer, né, para as pessoas. Obrigado por ter trazido esse tema da Covid, né? Eu acho que foi bastante relevante, né, a discussão sobre a transparência de dados. A Open Knowledge Brasil chegou a criar, ainda no início da pandemia, um índice de transparência, e isso gerou até não só uma corrida, né, por disputa de quem poderia ser mais transparente, mas teve um compartilhamento muito grande de experiências, possibilitando estados e municípios a terem maior abertura. Mas também é interessante observar que teve muita evolução, mas às vezes oscilava, né? Às vezes reduzia um pouco a transparência por alguma alteração na forma de publicar os dados, né? Ivan, na tua atuação, né, aí no dia a dia como vereador, a transparência é super importante. Como é que você faz essa avaliação geral, né, da transparência e abertura de dados na cidade do Recife? Então, é fundamental. Acho que, antes de mais nada, é preciso colocar a transparência como um fator decisivo na construção de uma democracia. Eu gosto muito de um conceito de democracia, que fala que a democracia é aquele sistema em que as pessoas bem informadas tomam decisões sobre suas próprias vidas. E nesse bem informadas, a transparência é um fator crucial. Vamos lembrar que o Brasil tem uma lei de acesso à informação tardia, né, uma lei que só foi promulgada em 2011, né, o Brasil é o 89º país do mundo a ter uma lei de acesso à informação, mas que é uma lei que é um divisor de águas, né? Até 2011, até a publicação da lei do acesso à informação, a opacidade, ou seja, a falta de informação era a regra, né? E para algumas coisas poderia ter transparência. Então, a partir da lei 12.527, que é de 2011, uma lei que foi muito demandada pela sociedade civil, houve aí uma movimentação muito grande
de muitas organizações. Então, a gente tem hoje a transparência sendo a regra e a opacidade, ou seja, o segredo é a exceção. Então, é uma mudança radical no modo com que a República Brasileira enxerga a transparência. Entre outras coisas, a Lei de Acesso à Informação, ela diz o que é que tem que ser na transparência ativa, então ela cria essa questão da transparência ativa através, principalmente, dos portais da transparência, ou seja, transparência ativa é tudo que os governos precisam dizer, independente de você perguntar. Então, são informações que precisam estar disponíveis para quem quiser acessar, independente de uma pergunta. E outras coisas estão na transparência passiva, que é aquilo que o governo ou os governos têm a obrigação de lhe responder se você perguntar, e é importante deixar negritado que ninguém precisa dizer nem para que quer informação. Basta que peça a informação nos canais apropriados e qualquer governo, qualquer órgão de qualquer governo institucional, municipal, estadual ou federal tem a obrigação de responder em até 20 dias. Então, isso aí já é um negócio bastante importante. Agora, como é que a gente vê isso no Recife, Márcio e Luísa? Primeiro, a transparência do Recife não é tão transparente. A gente diz sempre que a prefeitura gosta muito de se vangloriar dos títulos, dos troféus, dos prêmios que ganha, por ser um dos melhores portais da transparência do Brasil, mas isso diz muito mais dos outros portais do que do portal da transparência do Recife. Então, é um portal que ainda cabe muita melhora, né? Não só no portal da transparência, mas no próprio Diário Oficial. Eu preciso lembrar, quando a gente entrou na Câmara em 2017, o Diário Oficial, quem tinha a obrigação de ler o Diário Oficial no nosso mandato era o companheiro Michel Platini, que é um companheiro cego. E o Diário Oficial, em 2017, ele não admitia linguagem de máquina, ele era publicado num PDF fechado, e os softwares que esse companheiro e outras pessoas cegas, por exemplo, utilizam para poder ler, eles não encontravam respaldo no que era publicado. E aí foi preciso anos de diálogo com a Emprel para hoje, finalmente, pelo menos os softwares de leitura, eles já conseguem acessar o Diário Oficial. Eu imagino que quem trabalha com dados livres ainda tenha alguma dificuldade em algumas partes do Diário Oficial. Da mesma forma, bem rapidamente, o Portal da Transparência também tem dificuldades semelhantes. Ele avançou muito, por exemplo, se você quiser acompanhar o pagamento de empenhos, especialmente se você souber o CNPJ de quem você quer vasculhar. Então, ele tem, como Luísa diz, ele tem muita informação. Isso é verdade verdadeira. Agora, não é informação que esteja fácil para todo mundo ver e entender. E a gente defende que transparência não é você pegar tudo que é dado e botar numa caixa e dizer assim, veja os dados, está tudo livre. Transparência é você deixar os dados de forma acessível para que qualquer pessoa possa acessar, independente de ter mais ou menos conhecimento técnico da ferramenta, independente de ter mais ou menos conhecimento técnico do que é um empenho, do que é um processo licitatório. Né? Então, a gente tem aí algumas experiências, que eu não vou falar agora, para poder o debate ficar mais movimentado, em que a gente procurou, através da técnica, através, inclusive, de parcerias com pessoas de tecnologia, fazer algumas experiências que fazem com que algumas partes do Portal da Transparência, a partir do acesso de um site que é um espelho, ele possa ser mais acessível. Mas é por aí. 2011 é um grande marco. De 2011 para cá, as coisas melhoraram muito. O Portal da Transparência e o Diário Oficial do Recife não estão entre os piores do Brasil, é preciso que se diga, mas temos aí um longo caminho pela frente até que a gente possa dizer com tranquilidade que a gente tem transparência na cidade do Recife. Nós ainda não temos. Algo que aconteceu nesse índice de transparência da Covid, da Open Knowledge, eu vou fazer o link com o comentário de Ivan sobre os prêmios, né, que o portal da transparência do Recife ganha. O índice de transparência teve um momento que chegou a se consolidar uma certa transparência em todo o país, nos estados, e aí resolveu aumentar a régua, né? Ou seja, vamos criar outros indicadores para avaliar, porque se for aquele mínimo básico que é lá e pede, né, pode alcançar o 100%, a nota 10, né, e não ter mais evoluções, né? Então, é interessante que, inclusive, os próprios portais que fazem essas avaliações de
de transparência, da qualidade dos portais, aumente, melhorem essas regras, né, criem outros indicadores para que faça com que a transparência melhore, né, continue evoluindo, né. O Ivan, nesse uso do diário oficial, né, na tua atuação, que casos você pode destacar de sucesso, de alguma atuação, de algum projeto que você fez, ou do seu papel como fiscalizador, né, que foram justamente esses dados, ou a falta dos dados mais detalhados, né, nessa publicação do Diário Oficial, como é que você conseguiu, ou não conseguiu, ou teve alguma dificuldade, né? Ou seja, citar algum caso aí prático, né, do teu gabinete, né? Não só no primeiro ano de gestão, mas nesse segundo que se inicia. Eu vou me permitir falar do Diário Oficial e do Portal da Transparência, porque acho que são dois instrumentos para o fiscalizador. Aliás, são instrumentos que servem para a população inteira, mas para quem tem a função de fiscalizar, eles são instrumentos imprescindíveis. O Diário Oficial, que é onde o município, em todos os seus poderes, divulga oficialmente, que é o Diário Oficial, né, as contratações, as dispensas de licitação, é onde estão escritos as exonerações, é onde cabe, por exemplo, onde a gente viu no final do ano passado a notícia que a prefeitura tinha desapropriado uma série de imóveis aí no apagar das luzes. Então, o Diário Oficial ele serve muito para isso. Eu trago como grande vitória essa possibilidade de as pessoas cegas poderem acessar o Diário Oficial, que é uma coisa que, absurdamente, em 2017 não era possível, em 2018 não era possível, nós conseguimos em 2019. Então, o acesso à linguagem de máquina para o Diário Oficial é fundamental, porque é um diário muito denso, né, de linguagem muito dura, e de difícil leitura, via de regra. Você tem lá, às vezes, relatos sobre contratações, ou sobre projetos de lei, ou sobre, enfim, processos de desapropriação, que se misturam muitas vezes e que requerem um olhar educado para isso. As pessoas precisam ter uma certa formação para poder entender o que diz no Diário Oficial. E a gente entende que deveria ser mais simples hoje. E o Portal da Transparência é semelhante. Agora, no Portal da Transparência, eu queria colocar aqui essas duas experiências que acho que foram bastante exitosas do nosso mandato, inclusive fazendo com que a prefeitura melhorasse algumas coisas dentro do seu portal. E a primeira é sobre o Covid. Havia um debate muito grande no início da pandemia sobre o quanto a prefeitura estava gastando na mitigação da pandemia. E os dados eram muito conflitantes, porque uma certa parte da oposição se apegou com um número que era 600 e tantos milhões de reais, que era o que já havia sido dispensado de licitação, era o teto do limite da dispensa de licitação. Isso vinha sendo dito como se fosse o executado. A prefeitura se defendia, mas se defendia mal, porque quando você ia para o Portal da Transparência, a única coisa que estava disponível numa aba só, embora no arquivo único, difícil de você ter ele pormenorizado, era justamente as dispensas de licitação. Não havia uma aba específica em que fossem discriminados os gastos, por exemplo, com o quê? E aí a gente primeiro fez a crítica, né? A gente entendeu que muitos dos empenhos que eram gastos pela lei do Covid, que existe uma lei específica para a dispensa de licitação por conta da pandemia, é uma lei diferente da lei 8666, que é a lei que rege as licitações em geral, e a gente via que havia um déficit de negritamento da prefeitura naquilo que era pago pela lei da pandemia, e muitas vezes não aparecia. Conseguimos avançar com isso, a gente criou um site que tem um robozinho bacana, eu convido todo mundo a conhecer esse site, é o gastoscovid.recife.br. Então, gastoscovid.recife.br, ele vai lá no site do Portal da Transparência, ele pega tudo que está escrito lá, que foi pago pela lei de dispensa de licitação do Covid, e ele discrimina. Então, você não precisa mais, Luísa, ser um expert e saber que tem que ter um empenho, e de onde é que vem o empenho, qual é o CNPJ dessa entidade. Então, você indo no gastoscovid.recife.br, você pode... eu quero saber quem foi que ganhou mais dinheiro, quem foi que recebeu mais recursos da prefeitura para a Covid. Aí tem lá, quem recebe. Qualquer pessoa que sabe ler
entende que quem recebe é quem recebe, né? Quem é credor da prefeitura. Tem lá uma abinha que diz quem paga, então a secretaria que pagou. Tem uma abinha que diz quando paga, então a gente tem dia a dia todos os gastos que foram executados pelo Covid até 2020. Por que a gente não tem 2021? Aí vai outra crítica. Porque a prefeitura, quando virou a gestão, voltou a cometer o mesmo erro que a prefeitura passada fazia. É que era não discriminar no portal da transparência os gastos que eram com a dispensa de licitação específica do Covid. Mais na frente, a gente fez um site bem semelhante, também por conta da falta de transparência da prefeitura, dessa vez no que diz respeito à propaganda. A gente tem uma prefeitura que gasta bastante com propaganda, chega a gastar mais de 50 milhões de reais por ano, e até então não era discriminada. Você sabia quanto era o total, mas não sabia quanto ia para a Globo, quanto ia para o SBT, quanto ia para o Jornal do Comércio. Hoje, nós temos um outro site que nós fizemos, que tem um robozinho massa também, que é o gastospublicidade.recife.br. Então, quem vai no gastospublicidade.recife.br consegue saber, num determinado ano ou num determinado período de meses, quanto cada veículo recebeu. Se a gente quiser ver por campanha, então a gente consegue saber quanto a prefeitura gastou com cada campanha. E aí a gente consegue fazer com que o portal da transparência ele consiga ser mais transparente. E essas ações, Márcio, assim, o exercício de ler o Diário Oficial, o exercício de vasculhar o portal da transparência no mandato legislativo municipal, esse é um exercício constante. Então, todos os dias que sai o Diário Oficial, ele não é diário, né? Embora o nome seja diário, mas ele não é diário mais, ele sai 2 vezes por semana. Quando sai o Diário Oficial, nós temos um companheiro no mandato que tem a obrigação de ler tudo, e ele vai passando para a gente, olha, a regulamentação do crédito popular saiu. Então, todos esses dados a gente usa tanto para dar mais transparência ao que a prefeitura nem sempre dá, quanto para que a gente possa fiscalizar, inclusive, muitas vezes, implicando órgãos de controle, como o Ministério Público de Contas, o Tribunal de Contas Estadual, para que preste atenção também naquilo que a gente percebe. Então, instrumentos valorosíssimos, importantíssimos, imprescindíveis, que melhoraram muito e vem melhorando ao longo dos anos, mas que ainda tem um longo caminho pela frente. Maravilha, muito obrigado. Luísa, no seu papel como jornalista investigativa e ainda mais cobrindo, né, a pauta política, né, a gente vê muitas vezes que reportagens conseguem, inclusive, sair, né, do limite, né, da reportagem e ter ação prática, com alguma investigação que você faça, que veja algum furo, né, naquilo que está publicado ou realmente que não está publicado, né. Você tinha comentado até nos bastidores de algumas investigações, né, sobre empresas. Você quer compartilhar esse caso? Sim, eu comentei no início, né, da nossa conversa sobre o portal Tome Conta, que é um que eu gosto bastante, porque ele faz essa reunião, né, das licitações pela empresa, pelo CNPJ, quando a gente descobre, né, o nome direitinho, porque também tem essa dificuldade, né, porque qualquer letra errada ali, a busca não tem sucesso. E aí teve uma investigação da polícia, de algumas prefeituras, por conta de contratos, de dispensa de licitação, que a gente acompanhou, né, o processo da operação e o envolvimento dessas empresas com várias prefeituras. E a gente percebeu que isso era um padrão e tentou buscar quais seriam esses contratos que essas empresas estariam envolvidas junto com essas prefeituras. A gente encontrou também contratos com a Assembleia Legislativa. Infelizmente, eu não estou conseguindo compartilhar, mas eu vou ver se eu consigo compartilhar o link, pelo menos, para o pessoal dar uma olhada, que a gente fez um filtro por essa empresa e listou todos os contratos firmados com essa empresa desde 2009 até 2020 em Pernambuco, com todo tipo de instituição que ela firmou. O título da matéria: empresa investigada pela Polícia Federal e Polícia Civil venceu 42 licitações entre 2009 e 2020 em Pernambuco. Então, trazendo até um gancho do que Ivan disse, de que é importante que qualquer pessoa possa
ter acesso e tenha o discernimento de conseguir traduzir, né, essas informações que estão disponíveis. Infelizmente, a gente sabe que em muitos casos isso não é possível, então eu, enquanto jornalista, por conta desse meu olhar, né, que foi educado ao longo desse meu tempo de trabalho, eu consigo identificar certas coisas, eu sei de alguns caminhos que eu posso acessar para poder ter acesso a determinadas informações. Então, é através do Diário Oficial que eu posso ver uma licitação, uma nomeação, e aí a gente pode descobrir certas coisas, não necessariamente que vai implicar na descoberta de algum crime, enfim, mas, assim, são informações que são importantes, que é direito de todo cidadão saber, como, por exemplo, a gente fez uma matéria sobre uma série de nomeações na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, de nomes ligados ao PP, o Partido Progressista. Isso por si só não significa nada, mas eu tenho absoluta certeza de que é de direito de todos saberem quem são as pessoas que estão nomeadas em cargos públicos, que não eletivos, né, mas que foram nomeadas por pessoas que foram eleitas e são aliadas, né, do governo do Estado, e o povo tem o direito de saber isso. Então, cabe aos órgãos de controle, a polícia, enfim, o Ministério Público, investigar caso haja algum ato ilícito, mas é o nosso papel, enquanto jornalista, né, trazer essas informações. Então, a gente tenta, no nosso trabalho de formiguinha, com as ferramentas que a gente dispõe, infelizmente a gente não tem os robozinhos de Ivan, mas a gente tenta, né, com a nossa experiência, aprender, né, a identificar certas coisas, criar esse olhar mais apurado para poder encontrar as informações certas, né, quando a gente procurar as informações certas no Diário Oficial, por exemplo, porque realmente é uma linguagem um pouco mais buscada. Eu legislativo, então leio o Diário Oficial, então através dele eu consigo saber tudo sobre todos os projetos, eu consigo ver, inclusive, nomeações na Assembleia Legislativa, nos gabinetes, ponto, ele tem um pouco de problema de acompanhamento da tramitação dos projetos. Eu não consigo... Estão me ouvindo? Deu uma travada, mas no geral deu para ouvir sim. E acho que voltou agora normal. Pronto, no site da Alep, diferentemente da Câmara, que é até um pouco mais intuitivo, eu não tenho como saber o projeto para qual comissão ele foi enviado, que é uma informação básica que eu como jornalismo, preciso saber se foi enviado para a comissão de educação, se foi enviado para a comissão de cultura, porque é lá onde vai ser discutido o mérito do projeto, né? Além da comissão de Constituição e Justiça, para onde passam todos os projetos, né? Para testar a constitucionalidade, a legalidade, enfim. Mas aí eu não consigo ver no site para qual comissão ele foi enviado, em que situação ele está, se ele recebeu um parecer favorável ou não, se ele recebeu uma emenda ou não, um substitutivo. E o Diário Oficial acaba sendo uma forma que eu tenho de ver isso, porque todo projeto, quando ele é encaminhado para a Assembleia, seja ele do governo do Estado, do Tribunal de Contas, até do próprio deputado, ele tem que obrigatoriamente passar pelo Diário Oficial. Então, aconteceu até um caso recente que está tendo essa discussão aqui em Pernambuco por conta da bancada cristã está pleiteando que as igrejas e os templos religiosos sejam considerados atividades essenciais durante a pandemia e, por isso, eles possam abrir, né, durante esse período, por exemplo, dessa quarentena mais rígida que a gente está tendo aqui em Pernambuco. E tem um projeto de uma deputada que pediu o fim do lockdown. Só que o projeto não apareceu no Diário Oficial ainda. Então, na prática, o projeto não é considerado que ele existe. É como se o Diário Oficial fosse dar essa realidade para isso, porque eu não tive acesso ao texto do projeto, por exemplo. Eu só vou ter se eu ver no Diário Oficial. Então, eu acompanho diariamente para poder ver assim que o projeto é enviado, para qual comissão ele foi encaminhado, quem vai ser o relator, também tem essa informação lá, porque todas as pautas das comissões, elas precisam estar no Diário Oficial.
Então, tudo isso eu vejo através desse documento, que, apesar de eu ser jornalista, eu tenho contato com as minhas fontes, às vezes a informação em primeira mão eu consigo através do DO. Então, se eu ler o Diário Oficial pela manhã, logo cedo eu posso dar um toque, mesmo que eu não tenha ainda começado meu expediente, dar um toque para o pessoal. Então, é sempre essa coisa contínua que a gente vai tendo um maior domínio sobre o que é que está acontecendo e o andamento das discussões. E é só no DO que a gente consegue fazer isso, no caso da Assembleia Legislativa. E aí a gente faz uma série de matérias, porque tudo está lá. Então, eu sei, por exemplo, que foi o caso do projeto que era para punir, dar uma multa para pessoas que furarem a fila da vacina contra a Covid-19. Então, ela estabelece uma multa. No caso, se for uma pessoa que estiver envolvida, que seja algum servidor público, a multa é ainda maior. E tudo isso eu vejo através do Diário Oficial, o texto, todas as diretrizes do projeto, vejo o andamento, e vi, por exemplo, que foi enviado um pedido para que ele tramitasse em regime de urgência, que é quando alguns prazos que são tradicionais de um número X de sessões que ele precisa passar para conhecimento, né, da própria casa, e aí esses prazos são restritos. Então, eu fiz uma matéria sobre isso, sobre esse projeto. Então, a gente vai pegando alguns insights, realmente, que estão no Diário Oficial. Eu pego mais do Legislativo, mas do Executivo a gente também tem, por exemplo, o caso da pandemia, da Covid, né? No início, teve toda a discussão para poder se decretar estado de calamidade pública. Tanto em Pernambuco, foi decretado na União, né, mas todos os entes federativos, eles deveriam fazer esses decretos nas suas instâncias. E aí a gente acompanhou, no caso dos municípios, eu passei várias semanas acompanhando o Diário Oficial da AMUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco, que ela reúne, né, as informações desses municípios menores do estado. Então, acompanhando para saber se o prefeito tinha já baixado o decreto municipal, se ele já tinha enviado para a Assembleia. Então, a gente fez esse trabalho contínuo de acompanhar. Aí teve um município como Catende, que ainda demorou alguns meses para decretar o estado de calamidade. Então, são essas coisas que a gente vai acompanhando através dessa ferramenta e vai conseguindo trazer essas coberturas e essas discussões para a pauta, para a população. E aí, esses são alguns exemplos de como a gente utiliza, mas, assim, do executivo também, do governo do estado, tem coisas que podem parecer até simples, mas que a gente consegue em primeira mão. Tem, por exemplo, uma matéria que eu posso compartilhar depois sobre diretrizes para visitas em presídios durante a pandemia. E é porque no diário Oficial do Governo do Estado, a gente tem portarias, as licitações de todas as secretarias que são vinculadas ao Governo do Estado. Então, tem a Secretaria de Direitos Humanos, que foi esse caso, né? Então, a gente pode monitorar tudo, apenas ato feito pelo seja ele um decreto, uma portaria, uma LCP, o Diário Oficial. Então, é uma ferramenta no meu trabalho e eu tento o máximo possível utilizar assessores, tem acesso também, utilizar essa expertise que eu adquiri para as pessoas que às vezes não têm tempo, não têm esse olhar, voltar. Tá dando uma certa travada, Luísa. Bom, obrigado. Eu acho que foi importante esse seu alerta, né, sobre as dificuldades de acompanhar as matérias da Assembleia, né, ainda mais comparando com o sistema de acompanhamento dos projetos na Câmara Municipal. Eu tive até um caso interessante que, em 2018, eu comecei a acompanhar uma matéria lá no SAPL, da Câmara do Recife. Nada aconteceu durante 2, quase 3 anos. E aí, no final do ano passado, eu recebi por e-mail um alerta que havia uma novidade ali. E aí já tinha um link que foi direto para a pauta. Era exatamente o resultado de uma comissão. Como você falou que não tem
essa transparência do acompanhamento no portal. Você tem que, de fato, ficar monitorando o Diário Oficial e até ver se a situação daquela matéria, né? E muito menos uma ferramenta automatizada, né, como essa, que me lembrou que eu estava acompanhando uma pauta há anos e alguma novidade apareceu. Eu achei isso bastante interessante. Temos perguntas aqui das pessoas que estão nos assistindo, né? A Fernanda Souza fez uma pergunta direcionada para Ivan sobre aquelas duas ações, fura bolha, né, como ela está chamando aqui, do acompanhamento dos gastos da Covid e dos gastos da publicidade, né? E a pergunta dela é sobre como você consegue divulgar esses dados para a população, né? Quais as dificuldades dessa ação que você faz para furar essa bolha, né? Como é que as pessoas ficam sabendo dessa sua ação de transparência? Isso é um grande desafio, é o desafio premente de quem quer se comunicar com muita gente num tempo em que a mídia tradicional cada vez mais perde espaço e, enfim, tem suas próprias contradições, e a chamada rede social, ela não é tão livre quanto todo mundo pensava, né, até pouco tempo. Então, a gente vive num mundo meio que regulado pelos algoritmos, e a tentativa de furar a bolha ela é permanente. Como é que a gente faz? Primeiro, quando a gente lança um site desse, primeiro a gente manda para todo mundo, né? A gente manda release para a imprensa, como a gente sempre manda sobre tudo que a gente faz, a gente torce para conseguir aí um espaçozinho em uma coluna, a gente torce para que tenha uma jornalista feita Luísa que se empolgue mais com algum tema e encare a briga lá com seus eleitores para dar espaço para o mandato da oposição à esquerda, que não é fácil, né? E a gente tenta ver se a gente consegue na mídia tradicional e também na chamada mídia independente, que tem outras contradições. É até curioso um mandato como o nosso, que tem uma característica da crítica da comunicação, né? Isso vem da minha história também, e aí a gente tem pouco espaço na mídia tradicional, por ser crítico da mídia tradicional, e a gente, às vezes, não tem tanto espaço na mídia independente, até para que os independentes também se protejam. Assim, ninguém quer ser visto como um jornalista ou um veículo que tem um lado específico, enfim, que dá mais espaço para um lado específico. Então, a gente tenta espaços na imprensa, tanto tradicional quanto independente, a gente busca dialogar com rádios comunitárias, a gente usa muito rede social, e aí a gente gosta muito de convites como esse. Então, eu tenho certeza que hoje, todo mundo que está conversando aí deve ter tido a curiosidade de ir lá no robozinho, gastoscovid.com.br ou gastospublicidade.com.br e dar uma brincadinha, né? São sites que a gente coloca com muita interatividade, justamente para que as pessoas se interessem, porque às vezes você não tem nenhum negócio que você quer procurar, mas vou brincar aqui, vou ver quais são as campanhas que fizeram. Vou brincar aqui, vou ver quem foi que recebeu mais dinheiro. Vou brincar aqui, vou ver quem gastou mais dinheiro. E aí a gente procura utilizar toda a oportunidade que a gente tem para falar dessas experiências. E é importante dizer que tem muito espaço para experiências como essa. Da mesma forma que a gente viu a necessidade de ter um espelho, um robozinho, que diga para a gente quanto foi gasto com o Covid, ou mesmo quanto foi gasto com cada empresa que presta serviço de comunicação, a gente sente falta, por exemplo, imagina um robozinho que diga para a gente quantos % dos artistas que trabalharam em determinado evento receberam ou não receberam. É uma dificuldade que se tem. Você hoje no Portal da Transparência não consegue saber se foi pago ou se não foi pago o cachê ou qualquer outra despesa da cultura pormenorizada. Já pensou se a gente pudesse ter acesso no site de licenciamento da prefeitura a todas as obras que foram licenciadas para determinado período? Isso a gente ainda não tem. Então, acho que tem aí muito campo ainda para que a gente possa... E aí eu aproveito para provocar, né, os TIs aí que estão assistindo. Tem muito campo ainda para a gente poder ter referências novas de como lidar com dados que, muitas vezes, eles até estão colocados e, muitas vezes, até estão possíveis de serem lidos em linguagem de máquina, mas que não estão colocadas de uma forma que todo mundo pode entender. Acho que esse é o grande mote, talvez, dessa conversa, seja o que a gente pode contribuir de melhor. Nós precisamos, e aí o Estado tem seu papel, a Prefeitura tem seu papel, mas a sociedade civil também tem seu papel, que é de perguntar mais, que é de incidir mais,
Eu tenho notícia de quem trabalha com transparência dentro dos órgãos de controle, que a população, em geral, pergunta pouco. Então, a gente critica que o poder público responde mal. Na Prefeitura do Recife, cerca de 25% das perguntas que são feitas pela Lei de Acesso à Informação são respondidas, é muito pouco. Mas se pergunta pouco, a gente acredita que se a gente perguntar mais, se o povo interferir mais, o nível de respostas ele vai ter que aumentar. E aí eu vou responder rapidinho uma pergunta que eu já estou vendo aqui, mas se você me permite, que fala o que é que poderia impactar na vida das pessoas se elas acompanhassem o Diário Oficial. E aí eu aproveito para dizer, primeiro, iriam votar melhor. iriam tomar decisões políticas de forma mais informada. Elas iam saber exatamente o que é que aquelas pessoas que elas elegeram estão fazendo com o dinheiro delas. Então, acho que isso aí já é um passo fundamental. E no seu segmento, muito. Então, quem é artista hoje, interessa saber como é que vai ser regulamentado o auxílio emergencial. Para quem é pequeno empreendedor hoje, interessa saber como é que vai ser regulamentado o crédito popular. E são regulamentações e detalhes que, por mais bem intencionada que seja a reportagem, falando um pouco da imprensa, que é muito quem faz essa mediação entre Estado e sociedade, então, se der uma página inteira para a Luísa explicar o crédito popular, ela explica. Mas se derem ela 20 linhas, a necessidade de quem quer ter acesso ao crédito não vai estar tudo ali. Ali vai estar a notícia. Olha, tem um crédito popular, tais e tais e tais pessoas podem requerer, mas o tintim por tintim de como você pode ter o recurso, dificilmente você vai ter nas reportagens. Você vai precisar ir direto na fonte primária. E a fonte primária, para informações sobre o poder público, segue sendo o Diário Oficial. Então, fundamental que a gente tenha o hábito de ler, mas é muito difícil de ler, então fundamental que haja iniciativas como o Meu Diário, que possam fazer com que essas informações sejam mais palatáveis para que mais pessoas tenham acesso a elas. Maravilha. Eu vou até falar para Bruno. Bruno fez uma pergunta para mim, eu respondi lá no chat, né? Eu coloquei o site para acompanhar os projetos de lei da Câmara Municipal e lá você pode clicar numa matéria e faz o registro do e-mail para receber as notificações. Vou aproveitar... CAPL, né? Ele é bem bacana. Eu já utilizei essa ferramenta para ele fazer o push, né? Fazer uma notificação de quando tem algum avanço no andamento do projeto. Isso é muito interessante. Tem na Câmara Municipal, infelizmente não tem na Assembleia Legislativa. Acredito que não tenha também em outras câmaras, mas é uma coisa que facilita muito, porque é uma questão que você tem um interesse específico sobre um determinado assunto. Então, como o Ivan citou, é uma pessoa que trabalha na área da cultura, é um artista, então ele vai procurar especificamente coisas que são do interesse dele, que vão impactar diretamente na vida. Então, já é uma forma de você acompanhar projetos que lhe interessam em meio a todos aqueles outros projetos, né, que são discutidos, e aí você tem um olhar mais direcionado para o que você precisa. Maravilha. O Dreif perguntou, ele gostaria de saber se site dos gastos, se referindo ao caso do Ivan, se estão no GitHub e como podemos fazer para reproduzir essa iniciativa em outras cidades. O GitHub é um site de uma rede social para desenvolvedores e programadores que podem, inclusive, contribuir no código aberto de outros sites, outros softwares, outros robôs, né, para trazer melhorias e tudo mais. Inclusive, pode chegar lá e aplicar em outras cidades, em outros casos. Bom, prazer, GitHub. Eu acabei de ter essa informação, né? Mas, enfim, vamos atrás disso. Os nossos 2 sites, eles são produzidos com interface aberta. Então, a gente tem todo o interesse do mundo, não apenas que eles possam ser melhorados, porque eles foram feitos com muito pouca estrutura, é preciso que se diga. A gente fez mais como instrumento, mais até para dizer à prefeitura, olha, se a gente pode fazer no mandato municipal, vocês deveriam fazer melhor. Então, um dos motivos que fez com que a gente fizesse esses sites, claro, naturalmente é para melhorar a transparência de quem busca, mas é também um ato político dizer assim, olha, fizemos com muito pouco recurso que vocês têm um emprego todinha para fazer e não fazem porque não desejam fazer. Então, ele é plataforma aberta, vamos saber aí
Depois eu vou perguntar direitinho ao Márcio como é que faz para botar aí no GitHub. E interessa muito fazer com que a iniciativa seja reproduzida em outras cidades, e mais ainda, interessa muito para a gente poder melhorar o sistema da gente, que a gente reconhece que ainda não é o ideal. Maravilha. Podemos falar sobre isso com Ana e com o Giulio, são nossos gurus aqui de GitHub. O projeto Querido Diário está no GitHub, o projeto do censo de todos os diários oficiais municipais do Brasil inteiro também está no GitHub, e a oficina, né, que vai acontecer após essa conversa também vai mexer, trabalhar com o projeto e, inclusive, tentar solucionar problemas que foram apontados por outras pessoas lá no GitHub. Ou seja, é uma plataforma bastante colaborativa. Inclusive, tanto para o trabalho com Ivan, para a Luísa, tem diversos projetos que vocês podem também descobrir, vai que calha com alguma necessidade de vocês, né? Um portal no Brasil, no mundo inteiro, né? Muita gente usa. Bom, eu acho que está chegando a nossa hora. Tem uma questão aqui também mais técnica, né, do Marcos Ítalo. Né? Qual medida poderíamos tomar para que a transparência dos dados do governo fossem disponibilizados em forma de APIs, né, de preferência em estrutura JSON, né, de JavaScript. JSON para mim é o esporte. Luísa, sabe de alguma discussão sobre algum assunto que a Assembleia, por exemplo, esteja discutindo, tecnológica, para melhorar essa transparência dos dados? Ivan pode também depois comentar se há algum projeto de lei, digamos assim, alguma proposta sobre... Olha, eu recentemente fiz uma matéria sobre um aplicativo novo que foi lançado pela Assembleia Legislativa. Eu falo sobre o site, mas eles também têm boas iniciativas nessa tentativa, né, de trazer a informação para a população, chama Está na Lei. Eu fiz uma matéria recentemente para o jornal, que ele busca justamente traduzir as emendas dos projetos para uma linguagem mais acessível, menos rebuscada, e faz essa divisão, essa estratificação por temas. Então, qualquer pessoa pode baixar esse aplicativo, e eu posso buscar por tema e saber qual é a legislação vigente, o que é que pode ou não fazer em determinada área. Então, tem um conjunto de projetos que foram aprovados ao longo de todos esses anos na Assembleia, que qualquer pessoa pode acessar e ver o que é que tem em termos de lei, de direitos e deveres para a população de Pernambuco. Se eu pudesse citar como um exemplo, tem esse. Interessante, obrigado. Ivan, como é que está a discussão lá na Câmara? Tem alguma proposta de avanços tecnológicos nessa transparência? Sobre criação de APIs? Acho que nós estamos melhorando um pouco. Eu vejo... Mas, antes de mais nada, eu vou dizer um negócio que não tem nada a ver com tecnologia. Acho que, para melhorar a transparência em geral do poder público, a gente precisa de gente nova. Isso é básico, é o básico do básico do básico do básico. As pessoas que foram construídas, figuras públicas, na época da opacidade, na época em que a transparência era uma exceção, elas, via de regra, elas não são muito à vontade com a transparência. A transparência não é um negócio que não é uma roupa que veste fácil, né, em quem se construiu na política no ramo da opacidade. Então, a gente precisa de mais gente. A gente precisa sensibilizar os gestores, a gente precisa sensibilizar os legisladores e as legisladoras para essa necessidade de transparência plena. Assim, para a gente poder apertar 2 pitocos e saber quanto a prefeitura gastou com o quê hoje, por exemplo. Era para a gente apertar 2 pitocos e saber tudo que vai ser votado, todos os projetos que entram, tudo que for feito em forma de decreto, de forma simples, de forma fácil, e aí tem um longo caminho pela frente. Eu vou aproveitar esse finalzinho para dizer que a gente está à disposição. Assim, a transparência, o direito à informação são prioridades não apenas do nosso mandato, mas de tudo que eu faço na política. Então, se vocês tiverem, e como eu sei que vocês têm, ferramentas, robôs, iniciativas, que possam fazer com que seja fortalecido o trabalho de fiscalização, não só dos mandatos legislativos, mas da sociedade civil em geral, nos interessa dar visibilidade, nos interessa utilizá-los também na nossa prática.
E, ao mesmo tempo, se dentro das descobertas de vocês, né, eu já vi aqui a companheira Ana Cecília dizendo algumas coisas, mas se vocês percebem que existe alguma questão de mudança legislativa que pode fortalecer esses pré-requisitos de transparência e de participação, nos interessa, enquanto mandato, também propor essas iniciativas. A gente entende que a lei de acesso à informação é um divisor de águas, mas a gente também entende que na regulamentação dos artigos, uma parte do desejo de transparência plena talvez tenha ficado para trás. A lei estadual, a lei municipal de acesso à informação, ela já não é tão transparente quanto a lei nacional do acesso à informação. E aí, tudo que a gente puder fazer enquanto legislador para melhorar a situação no Recife, eu queria que vocês estivessem sempre à vontade, né? Vocês são da nossa turma, vocês são do grupo que quer mais transparência, que quer mais participação popular e quer mais democracia. Então, automaticamente, as propostas de vocês são nossas também, serão nossas também, porque o nosso objetivo, quando a gente entrou na política, era fazer com que tivesse lá uma porta aberta para todo mundo que briga e defende a sociedade puder entrar. Então, sintam-se com um mandato representativo municipal que pode trazer para a institucionalidade todas as demandas de transparência e participação que vocês encontram. Muito obrigado, Ivan. Tem uma pergunta aqui voltada para a Luísa. Fernanda Souza pergunta se dentro dos jornais, né, quando você trabalha atualmente, ou se você já passou, ou até compartilhando histórias, né, de colegas jornalistas, se há uma dificuldade de divulgar pautas de transparência, né? E também se é muito difícil conseguir traduzir essa linguagem do juridiquês, né, para que a maioria das pessoas compreenda o que está se discutindo, né, na Câmara, na Assembleia Legislativa. Uhum. Bom, a gente tem as dificuldades tradicionais do dia a dia do jornalista, que é a limitação de tempo, do próprio expediente, para a gente conseguir apurar da melhor forma possível, através dessas fontes oficiais e com as nossas fontes. Tem a questão do espaço do jornal impresso, né, que eu sou repórter nativa do jornal impresso, mas atualmente, graças a Deus, a gente está tendo muito mais autonomia até, por conta do jornalismo online, de se investir mais atualmente, não só a empresa que eu trabalho, que é o Jornal do Comércio, como outras empresas, então acaba facilitando um pouco, mas a gente ainda tem essas limitações. Tem a limitação, que é o desafio, eu acho, principal, né, de todo jornalista, que é traduzir a informação e repassar ela da melhor forma para o leitor, e a gente, eu falei muito sobre essa questão do olhar mais apurado, eu meio que já sei o que procurar, que eu aprendi isso ao longo do tempo, mas eu também peço ajuda dos universitários. Então, a gente cultiva, né, uma relação com consultores legislativos, por exemplo, na Assembleia, até com os próprios deputados e vereadores, que ele propôs um projeto de lei, então ele tem um conhecimento sobre isso. Geralmente é uma demanda que vem de algum setor da sociedade, então a gente também tenta falar com a população, com esses setores. Por exemplo, se for um assunto sobre readequação do piso salarial, a gente tenta falar com o sindicato dos professores. Então, a gente tenta buscar com pessoas que têm esse conhecimento maior sobre um assunto específico que está sendo tratado em uma matéria específica, para tentar esquematizar as informações. A gente utiliza também algumas ferramentas de jornalismo de dados, por exemplo, essa matéria que eu citei, né, dos contratos. Então, a gente usa infográfico para tentar apresentar, né, a informação da melhor forma, porque não é só o texto. Eu sou jornalista de jornal impresso e online, mas a gente também usa alguns recursos gráficos, também do próprio jornal, né, o pessoal que faz a infografia, enfim. Então, a gente tenta aí, da forma como a gente pode, trazer essa informação da melhor forma, porque é de total interesse meu, é o meu papel, né? O vereador, o deputado tem o papel fiscalizador, mas a gente também, enquanto jornalista, também tem. Então, a gente tenta ir a fundo nas questões e tentar trazer de uma forma que não seja, as pessoas não se sintam repelidas de determinados assuntos, por tratarem, às vezes, de questão de finanças, de orçamento. Então, a gente busca, no nosso trabalho, com as ferramentas, com o conhecimento que a gente tem, traduzir
para poder trazer para a população o que é de interesse dessa população. Então, eu tento fazer um meio de campo que, às vezes, a pessoa não pode fazer. Então, a pessoa tem a sua vida, tem as suas obrigações, talvez ela não tenha tempo de abrir um diário oficial todo dia. Eu aconselho que abra, porque você não tem nada a perder, só a ganhar. Então, pesquisa com curiosidade, se não entender alguma coisa, pergunta para alguma outra pessoa, procura essas ferramentas que estão disponíveis, né, que são inúmeros, e eu acho que conhecimento é poder, né, se a gente souber, tiver noção dos nossos deveres, das nossas obrigações e do poder público também, das pessoas que a gente colocou nesses lugares, né, e acompanhar mesmo, porque é nosso total direito apontar quando está errado, exigir uma fiscalização, uma providência, né, dos órgãos de controle, e assim a gente vai se ajudando, cada um na sua área, né, de atuação, e a gente vai seguindo em prol dessa maior transparência e maior acesso à informação. Maravilha, Luísa. Bom, então chegamos aqui ao fim, né, da nossa discussão. Luísa, Ivan, se vocês quiserem colocar aí os locais, né, que as pessoas podem encontrar vocês, redes sociais, ou se tiver alguma página, né, para acompanhar o trabalho também. Eu acho que pode ser interessante colocar no chat lá no YouTube, porque fica lá salvo para quem assistir depois, né. Bom, então foi muito interessante, muito obrigado, tanto Luísa como Ivan atuam e, não por coincidência, mas o Ivan também tem esse ponto forte da comunicação, né, que também Luísa trabalha bastante, de tentar traduzir, né, matérias, as ações, os problemas, né, deu para perceber que avançou-se bastante, né, apesar da legislação recente, de uma lei de acesso à informação, né, nacional. O trabalho de Ivan é bastante também relevante, como ele apontou aqui nas duas iniciativas, né, do acompanhamento dos gastos da Covid, como dos gastos da publicidade, mostrando que dá para ser mais transparente, né? A transparência da prefeitura pode ser muito mais transparente, tem muito ainda para apontar. E também, Luísa, eu destaco, pegando mais essa parte tecnológica, mostrou a dificuldade de acompanhar as matérias na Assembleia Legislativa, né? A gente tem uma Câmara Municipal que tem um sistema, eu não tenho noção do quanto ele é conhecido e usado pela população, ou só para quem pesquisa, para quem investiga, para quem fiscaliza, ou para quem faz matéria, mas, de fato, tem vários recursos que já são exemplo que poderia ser adotado muito bem pela Assembleia, né? A Assembleia tem aí um desafio bastante grande de tornar mais transparente o acompanhamento das matérias, né, discutidas, e mesmo elas sendo divulgadas em diário oficial, está aí a iniciativa da Opinology, que é o querido diário, para criar esses robôs, para abrir os dados de todos os diários oficiais, de todos os municípios brasileiros, são mais de 5 mil, e está aí o censo para fazer justamente essa pesquisa do que já está aberto, do que tem publicado, onde está publicado, tem vários desafios de formatos diferentes, sites diferentes, e nisso o robô tem essa dificuldade também tecnológica, ele tem que se adaptar, como também vários municípios que se juntam em associações e fazem uma única publicação, tem vários casos no Brasil também disso, e há uma completa falta de padronização, né, nessa publicação. Então, realmente, acompanhar, usar o diário oficial não é fácil, mas foi muito bom vocês compartilharem como usuários do diário oficial, cada um na sua atividade, né, como jornalista, Luiz, como vereador, Ivan. Muito obrigado por ter compartilhado a experiência de vocês.